Você já ouviu falar em resistência à luz de tintas de aquarela? Se você nunca ouviu falar sobre esse termo, não sabe do que se trata, fica aqui nesse vídeo, mas se você já sabe, fica também, porque eu vou fazer um teste de resistência à luz em uns pigmentos bem diferentes. A marca Supervision me enviou esse kit de 15 cores da linha Layered deles, que são cores que têm um comportamento específico. Elas vêm em tubos de 15 ml, aqui atrás a gente pode ver um pouquinho do que eles prometem de comportamento aqui para essas tintas. Então vocês podem ver que em cada tubo você tem uma separação em mais de uma tonalidade. Assim que esses pigmentos chegaram aqui para mim, eu já quis conhecer um pouquinho sobre como eles iriam se comportar no papel, então eu fiz essa cartela testando o pigmento mais denso e também na diluição. Esse tipo de pigmento ele se favorece muito da presença da água, então eu já quis começar testando isso. Mas todo pigmento que chega para mim aqui no ateliê, eu faço teste de resistência à luz. Então, desde 2020, os meus primeiros testes aqui, assim que eu comprei as primeiras tintas profissionais, então tenho vários testezinhos aqui que de tempos em tempos eu comparo para ver se houve alteração ou não. Mesmo a fábrica, né, da tinta informando isso no rótulo, assim como a Supervision também informa. E quando eu publiquei o vídeo dessa pintura aqui, né, desse teste de cores iniciais, tá lá no meu Instagram, inclusive, vou deixar o link para quem quiser ver esse vídeo aqui na descrição. Algumas pessoas vieram justamente me perguntar sobre a resistência à luz, porque ao pesquisar sobre essas tintas no YouTube, querer ver review, alguma coisa assim, surgiram alguns vídeos falando que essas tintas reprovaram feio no teste de Light Fastness. Então eu fui atrás desses vídeos, fui pesquisar cada um dos pigmentos que está descrito aqui nesses tubos, tanto no site da marca, quanto num site que eu gosto muito de consultar para pigmentos de variadas marcas, que é o artistpigments.org. Eu vou também deixar o link desse site aqui na descrição. E eu também entrei em contato com a marca solicitando mais informações a respeito da resistência à luz e da classificação desse kit que eles me enviaram. Eles falaram que sim, alguns pigmentos dos primeiros kits da linha Layered continham baixa resistência à luz por utilizar pigmento de origem vegetal e animal, no caso inseto cochonilha. Porém, esse já é o terceiro kit, eles realizaram diversas melhorias na questão da resistência à luz. Então, esse kit de número 3 já é considerado pigmento de linha profissional. Então, já tem uma classificação de boa, excelente resistência à luz. Dos pigmentos que eu pesquisei desse kit, apenas o pigmento vermelho 3, que é o PR3, que é utilizado em 3 bisnagas, possui uma classificação de 3 estrelas, e o pigmento amarelo 1 PY1, que é um Hansa Yellow, utilizado na cor Spring Bud, que possui 3 estrelas na classificação de resistência à luz. Todos os demais que eu pesquisei aí no site Artist Pigments e no próprio site e nas bisnagas da Supervision tem classificação 5, que é a classificação máxima aí dentro da legenda dessas tintas. Então, o que eu notei nesses vídeos de review das tintas, em que as pessoas estavam reprovando ou reclamando da resistência à luz muito baixa, era o caso desses pigmentos que tinham sim extrato de planta e extrato de cochonilha como composição da tinta. Então, de novo, não é o caso dessas 15 cores que vem nesse kit que eles me enviaram. E na dúvida, gente, sempre façam as pesquisas de vocês antes de comprar um pigmento, se a questão da resistência à luz vai impactar no teu trabalho, na venda das tuas obras. Então, esse site que eu já comentei ali é muito confiável para você pesquisar os pigmentos, mas em geral, nos sites das marcas você também encontra essas informações sobre a classificação de resistência dos pigmentos utilizados em cada tubo de tinta. Porém, como eu trabalho com venda de obra, a questão da resistência à luz é uma questão para mim, porque eu vou vender uma obra que eu quero que dure bastante na casa do colecionador. Então, eu vou rodar o meu próprio teste aqui. Esse tipo de tinta é muito divertido de usar. Eu já comecei a testar elas aqui com alguns estudos no sketchbook. Eu faço também bastante marca-páginas, cartões. Então, com certeza, é um tipo de tinta que dá para se esbaldar, se divertir bastante.
Por enquanto, eu vou dar uma segurada em usar eles em material para venda, né, obra original, mas se você pratica aquarela como hobby, para relaxar, ou se você utiliza suas obras digitalizadas, você não precisa se preocupar com a questão da resistência à luz. Se você comercializa sua obra original, aí sim. Então esse site artistpigments.org é um bom referencial para você consultar os pigmentos que cada marca de tinta usa. Eles têm uma lista bem extensa lá, é bem completo, então dá para você fazer a sua seleção de pigmentos que você utiliza para a obra original nesse tipo de site, que é uma consulta, uma referência. Então, como eu faço o meu teste de resistência à luz? Aqui nessas amostrinhas vocês podem ver que eu tenho uma fita preta. Essa fita preta é nanquim à prova d'água, justamente para eu testar a opacidade. Então eu faço aqui uma amostra mais densa, pouco diluída, um pouquinho mais diluída para eu ver a opacidade nessa que fica por cima da fita, e da consistência máxima até a diluição na água, para ter esse teste também na diluição. Pode ser que na diluição alguns pigmentos fiquem mais fracos, alguns na concentração vão mudar, então é interessante ter esses elementos. Mas cada artista também pode criar o seu padrão de teste. Eu já vi artistas que fazem as 3 diluições separados, né? O chá, leite e mel. Alguns trazem esse gradiente e misturam com sal para ver a questão da separação, das manchas de couve-flor. Mas é algo que cada artista vai decidir o que é importante. Para mim, a importância aqui é concentração, opacidade e diluição. Outra coisa importante é você montar 2 tabelas idênticas. Uma você vai deixar exposta à luz, a outra você vai deixar guardada à sombra. E de tempos em tempos você compara uma com a outra para ver se houve alteração significativa. Tem pessoas que ainda fazem um terceiro teste, uma terceira cartela, para deixar na janela diretamente exposta ao sol. Porém, esse tipo de condição não é nem aconselhável que você exponha suas obras. Os meus quadros aqui eventualmente pegam um pouquinho, mas eu evito, deixo a persiana baixa. Hoje está tudo aberto aqui para poder ter mais luminosidade para gravar, mas em geral eu deixo elas protegidas para não receber a luz solar direto, porque tem 2 questões aqui numa obra de aquarela exposta a raio solar direto. Dentro da moldura você tem a proteção do vidro. Se tiver qualquer umidade do ambiente que entrou um pouquinho dentro do sistema ali da tua montagem do quadro e você pegar sol direto no vidro, essa mudança brusca de temperatura, esse aquecimento, pode gerar condensação dentro do quadro. E se encostar no papel, ou se essa umidade ficar ali dentro por muito tempo com esse calorzinho, gera aquela condição muito propícia, muito favorável para a formação de fungos, né? Para a proliferação desses fungos. Então é legal evitar que os seus quadros de aquarela recebam raio solar direto por essa questão da temperatura, né? Esse calorzinho que favorece, junto com a umidade, a proliferação desses mofos, né, desses fungos aí indesejados. Então é isso, pessoal. Agora eu vou deixar as minhas cartelas aqui expostas. Quero saber de vocês aí nos comentários se já tinham ouvido falar sobre essa característica das tintas, que é a resistência à luz. Se você já tinha ouvido falar das tintas da Supervision. E comenta também a data que você está assistindo esse vídeo, porque daqui a alguns meses eu quero voltar aqui com essas cartelas e mostrar para vocês se houve alguma alteração ou não. Se você gosta de conteúdo de aquarela, eu já te convido para se inscrever aqui no meu canal. Logo eu quero trazer uma pintura do começo ao fim usando essas tintas para mostrar para vocês como aplicar, trazer também essas impressões de como essas tintas se comportam e quais as minhas impressões sobre elas de uma forma um pouco mais estendida, né? Então acompanha mais de perto por aqui para você não perder quando novos vídeos forem publicados. Deixo meu abraço por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!